Tudo bem? Aqui é a professora Eliane de Física. Hoje nós vamos estudar uma parte da mecânica que se chama cinemática. Cinemática é a parte da mecânica que vai estudar movimento dos corpos ou partículas, sem levar em conta o que os causou. Vamos estudar os movimentos dos corpos e, para isso, precisamos de alguns conceitos, tais como: o primeiro conceito é o ponto material. São corpos de dimensões desprezíveis, comparadas com as outras dimensões dentro do fenômeno observado. Chamaremos um ponto material também de móvel. Então, é o seguinte, gente, são corpos que têm dimensões que o tamanho não vai fazer diferença, o tamanho vai ser insignificante em relação ao tamanho das outras coisas envolvidas no fenômeno. Então, o exemplo que a gente tem aqui de ponto material é essa formiguinha aí nessa calçada. Então, ela é um ponto material porque, em relação à calçada, ela é muito pequena. Um outro exemplo que a gente pode dar também é um caminhão em relação a um campo de futebol. Esse caminhão aí é considerado um ponto material em relação ao tamanho do campo de futebol. Um outro conceito que nós temos é o corpo extenso. São corpos cujas dimensões não podem ser desprezadas, comparadas com as outras dimensões dentro do fenômeno observado. Agora, o tamanho faz diferença, tá, gente? Vamos dar um exemplo? A formiga em cima de uma pequena pedra, aí ela é um corpo extenso. O caminhão em relação a uma pequena rua, aí sim ele é um corpo extenso. Então, gente, atenção, observe que ser ponto material ou corpo extenso vai depender do referencial de observação, tá? Tomem cuidado. Outro conceito importante é a trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo móvel. Para definir uma trajetória, é preciso um ponto de partida para a observação, chamado de marco zero da observação. Toda trajetória depende do referencial adotado, do lugar onde a pessoa está observando, tá? Então, nós temos aqui, vamos voltar, um avião. Esse avião é um único avião, ele tem 4 posições diferentes. Então, ele começa a soltar uma bomba na posição 1, na posição 2, essa bomba começa a cair, na 3, na 4, ela está no chão. Então, gente, olha a trajetória, o desenho do movimento, né, dessa bomba caindo. Se você tiver no solo, você vai ver a trajetória dela caindo como uma parábola. Mas se você for o piloto, você vai ver ela caindo em linha reta. Então tem que tomar cuidado, tá? A gente colocou que observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta e quem estiver na terra verá o objeto cair em forma de arco, né? Em forma de parábola. Ok? Outro conceito importante é posição. Posição é a localização do móvel na trajetória, medida em relação a um ponto que será a origem dos espaços. Nós representamos a posição usando a letra X aqui. Em alguns outros livros eles usam a letra S, tá? Então aqui, ó, nós não temos dois móveis, não. Nós temos um móvel em 2 posições diferentes, tá? É o mesmo móvel. Então, a primeira posição, ele está na posição 10 quilômetros e na segunda posição, 35 quilômetros. Então, a gente vai escrever isso em forma de letra lá. Posição 1, 10 quilômetros. Então, a gente vai colocar x1, 10 quilômetros. Posição 2, 35 quilômetros. x2, 35 quilômetros. Atenção! Quando a posição de um móvel se altera em relação a um referencial, no decorrer do tempo, dizemos que o corpo encontra-se em movimento. Então, para ter movimento, tem que ter alteração de posição.
Quando a posição de um corpo não se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que esse corpo está em repouso. Então, o que determina o movimento e o repouso? Determina, primeiro, o observador, e se esse observador vê esse móvel alterando a sua posição. Se alterar para esse observador, o corpo está em movimento. Se não alterar para esse observador, o corpo está em repouso. Deslocamento, outro conceito importante, é a variação da posição do móvel em um referido intervalo de tempo, representado então por esse triângulo a gente chama de delta, delta x. Então, o deslocamento vai ser a posição x menos a posição zero. Então, a posição final menos a posição inicial, tá bom? Olha lá, o x é a posição final e x0 é a posição inicial. Então, vamos dar um exemplo aqui? Vamos dar esse exemplo. Nós temos aqui, ó, algumas posições. Posição 0, 10, 20 e 35. Então, ó, o deslocamento ΔX vai ser posição final menos posição inicial, x menos x0. Então, a posição final é 35, menos a posição inicial que nós estamos marcando aqui como 10. Então, diminui um pelo outro, o deslocamento vai ser 25 quilômetros. Lembre-se, nunca são dois carros, é o mesmo carro em posições diferentes, tá bom? Na próxima aula, nós vamos ver esse conceito aí importantíssimo, que é velocidade escalar média. Tchau, tchau.